A gente sempre conversa de evolução da consciência, né? Evolução do entendimento, evolução de algumas percepções que nem sempre são compatíveis com a tua realidade. Então a gente tenta evoluir. Agora, evolução é uma palavra muito ampla, né? A gente não pode se restringir só ao fator psicológico. Evolução é um termo quase que a gente consegue entender o movimento, né? Se não houvesse movimento, não haveria tempo. O tempo implica esse movimento. E o movimento e a evolução implica em um ponto que a gente considere minimizado até atingir um outro que talvez seja maior. Mas e na natureza? Será que é tão simples? É um ponto minimizado? É um crescimento? É uma diferença? É uma transformação? Porque houve uma evolução. A gente percebe nas espécies até a teoria de Darwin, né? Ficou muito mais claro isso. Agora, alguns ainda qualificam a evolução como um processo onde os mais fortes sobrevivem, os mais que têm mais capacidade de aniquilar pela força os concorrentes menores vão ter mais chances de ser mais bem-sucedidos. Mas parece que não era bem não era o contexto da teoria de Darwin e não é o contexto da evolução, e a gente pode aprofundar nisso. Você já assistiu o vídeo que eu estava conversando com o Bruno, que é um cara que gosta muito de antropologia, estudou esse lado bastante, e eu acho que a gente pode seguir nesse ponto, né? Ao questionar a evolução da espécie. Parece que não se relaciona à força, né? Esse movimento de construção evolutiva. Sim, com certeza não, e com certeza também não se relaciona, a evolução não está relacionada ao de qualquer mérito de qualquer espécie, né? Não é por força e não é por mérito, não é por ser melhor que uma espécie deixa descendentes sobre a Terra. Para refletir sobre isso, a gente propõe uma breve reflexão que é muito importante, que a teoria da evolução das espécies encarada e foi propagada com uma perspectiva muito cientificista da Europa do tempo em que Darwin estava propondo essa reflexão, né, ou elaborando a teoria, né? Embora Darwin talvez não tivesse, em linhas gerais, o que entendem e propagam sobre a seleção das espécies não é de maneira nenhuma o que Darwin quis dizer, o que ele disse, né? Não é o que a descoberta que ele fez, o que ele entendeu. O que ele entendeu foi que nada mais, nada menos que o indivíduo mais apto ao meio pode deixar seus descendentes. Então, através de um mecanismo, qual seja a seleção natural das espécies. Esse mecanismo é nada mais, nada menos do que o ambiente. O ambiente em que o indivíduo está é o fator que seleciona a espécie. Ele não seleciona as melhores. Ele seleciona porque só as mais aptas vão poder metabolizar a comida que está disponível naquele ambiente. Então, desse ponto de vista, a gente pode entender que a noção de que o mais forte sobrevive, o melhor sobrevive, é uma noção eurocêntrica, né? Que vem de um pensamento forjado muito na ideia de que o humano é melhor e por isso ele se deu tão bem, por isso ele dominou a Terra, que nós somos a espécie mais apta e por isso nós dominamos. Essa noção que não é uma construção europeia recente, mas que foi elevada à máxima potência pela nossa história recente.
Recente que eu digo, comparado à história do planeta, né? Então, se a gente pensa por esse lado, torna-se fundamental pensar que evolução não é tornar-se melhor. Esse é o outro ponto. Não é o melhor que fica, e também o que fica não se tornou melhor. Ele é apenas o resultado da interação dos seus ancestrais com o meio. Entende? Fica aquele que o pai pôde comer. Só por isso ele fica, né? E aí o ambiente fica tão hostil a ponto de a comida ficar tão pouca ou ser uma comida diferente, e consideremos que ali naquele grupo de indivíduos X, só alguns têm uma pequena diferença que para aquela nova condição resultou em um favorecimento. Então ele estava mais apto, ele foi na verdade um sortudo porque teve aquela diferença e por isso ele não passou tanta fome, e por não ter passado tanta fome ele pôde copular, né? E ao copular, porque era ele e porque ele tinha aquelas características, os filhos dele, a probabilidade de os filhos dele, aqueles que ficam, terem também essas características é muito grande. E isso acontecendo por décadas, por centenas de anos, acaba por produzir uma diferença permanente naquela população. E aí foi por isso que ela se tornou daquele jeito, foi por isso que ela ficou. A seleção natural aconteceu desse modo. Pode estar um pouco confuso, mas a seleção Não, natural tá bem claro. foi o que então nesse caso? A disponibilidade de alimento e o fato de alguns dos indivíduos terem a possibilidade de consumir aquele tipo de alimento e manter a sua vida. Então, não foi uma força exterior que selecionou os melhores, e nem os melhores que foram lá e batalharam pela sua vida porque tinham que sobreviver e queriam, eram mais obstinados, né? Que aconteceu. O que aconteceu foi que eles estavam simplesmente mais aptos, nesse sentido de sorte mesmo, de poder ter acesso, né? Então, desse ponto de vista, a gente pode trazer a reflexão para um outro âmbito, que é ainda mais problemático, fazer a superposição, que é quando um indivíduo humano fala disso entre humanos. O que eu estou querendo dizer é assim mesmo, quem batalha mais consegue. É igual para todo mundo. Não, o meio, o alimento é mais farto para alguns e é mais escasso para outros. Então as condições não são iguais. E aí o que a nossa sociedade burguesa faz, né, o que a nossa direita atualmente, para trazer, né, esse tempo que nós estamos vivendo para a conversa, eles têm a despensa cheia, estão todos de barriga cheia, e considerando que aqueles que historicamente são oprimidos não têm a mesma disposição que eles para enfrentar a vida, né? Como se fosse só uma falta de disposição. É aquela história, né? Ficar rico é para todo mundo, é para qualquer um, não para todos, né? Então e você encontra muita gente dizendo isso, é a evolução, é a seleção natural, a evolução das espécies, o mais forte sobrevive, né? Então isso foi trazido para nós, entre nós, esse erro foi trazido para nós, entre nós, né? Quando não. Então quando você vê um indivíduo que está socialmente marginalizado, não é porque ele é menos apto, porque todos nós, qualquer espécie, qualquer indivíduo de espécie nasce com potencial, nasce potência, né? E é o meio que vai moldá-lo, né? Que vai transformá-lo. Bom, depois das suas observações aí, queria só entrar naquele
aquele outro aspecto. Então você vê que coisa profunda, né? Se é o meio que nos transforma, de uma forma clara, a gente já conversou sobre a humanidade. Vamos tentar deixar a humanidade, mesmo que seja uma terminologia científica errada, mas para ilustrar. A humanidade, quando ainda não tinha cultura, tinha um pensamento, tinha uma ação diferente, tinha um movimento diferente. E depois foi construindo essas ideias todas que a gente chegou a conversar no outro vídeo. Aí, o alimento acaba, se eu tenho aqui um alimento próximo a mim, uma relação extremamente simplista, mas se eu tenho ele próximo a mim, eu como. Se eu não tenho, pô, e eu não vou sobreviver e não vou conseguir repassar isso. Então quem estava apto a ter esse alimento por perto, por qualquer condição, explodiu um vulcão, aconteceu uma chuva ácida, um meteoro caiu na Terra, enfim, qualquer intercorrência limitou determinado alimento que servia para alguns, os que se adaptaram ou porque tinham já essa predisposição para aquele determinado alimento, continuaram. E tudo vai acontecendo. Aí o grande fator para a gente refletir é por que a gente tenta relacionar, desconhecendo a história, trazendo interpretações totalmente parcializadas para manter uma estrutura de um sistema que a gente não quer romper. Então vamos validar toda essa insanidade, esse devaneio que a humanidade vai se tornando, ou já se tornou há quantos, sabe-se lá quanto tempo. A gente tenta usar essas observações reais, né, de uma evolução, e tenta traçar isso para a minha personalidade. Então agora eu consigo evoluir na minha empresa se eu for o mais forte. Agora eu sou mais capaz, eu vou pisar em todo mundo, porque é da natureza. O ser humano evoluiu assim, todas as espécies evoluem assim, isso é Darwin. Então se eu pisar na tua cabeça na minha empresa, é Darwin. Qual que é o problema? O mundo foi construído dessa forma. Você pega uma teoria real, profunda, para validar uma superficialidade que alguém colocou. Nesse sentido, eu quero conversar com você, a gente está fazendo isso aqui, eu e o Bruno, para você refletir o que é ser mais, ser menos, o que é ser mais forte, o que é ser menos fraco, o que é ser mais capaz, menos capaz, ter mais mérito, menos mérito. São todos conceitos propagados e inquestionavelmente dizem que se você seguir, você alcança o que você quer alcançar. Mas e esses conceitos são eles também tão absolutos quando a gente vê todo esse movimento e toda essa construção do mundo, né? Segue lá, Bruno, o que você ia falar? Sim, bom, então a seleção natural é nada mais, nada menos do que o resultado da interação dos indivíduos com o meio. Aquele mais apto, a conseguir o alimento vai por isso, porque conseguiu o alimento, poder deixar seus descendentes. O que é um assunto que o tema que eu gosto muito de refletir e que não é tão trazido à baila quando se pensa essa questão é justamente o protagonismo do alimento no processo. E considerando que estamos falando de manutenção de vida, não devia ser um espanto chamar atenção para a questão do alimento, mas como tudo foi construído historicamente, isso foi deixado de lado. Eu comecei a refletir sobre isso quando nas minhas buscas eu tentava achar o que fosse verdadeiramente algo que não fosse socialmente aprendido, algo que o ser vivente, seja ele qual for, não fosse depois de existir, ou que ele trouxesse consigo, porque isso talvez seja o que ele é, entende?
nós passamos a existir e a nossa existência se consuma, né? Então ela existe no movimento. E eu queria achar algo que não tivesse aí, que fosse anterior a isso, entende? E nessas reflexões, observando os cachorros lá da casa do meu pai na época, quando meu pai abriu o portão de casa e os cachorros ouviram barulho, até antes do meu pai abrir o portão, eles já ficaram desesperados e só faltavam falar. Na hora eu entendi, né, que meu pai traria a comida e era isso que eu tinha deixado eles tão excitados. E eu tive um insight, que não é nada fantástico, né, uma besteira, mas eu comecei a olhar com outros olhos para a importância do alimento na nossa constituição como indivíduos todos. Entender esse protagonismo do alimento, que fez os cachorros quase falarem. Só que eles não aprenderam sobre a morte. Eles não aprenderam que é o alimento que os mantém vivo. E naquele momento eu entendi que o que todo ser vivo tem em comum, todos, desde o primeiro até hoje todos os que existem, é essa capacidade de metabolizar alimento, primeiramente, e segundo, a busca instintiva por ele. Quando eu digo instintivo, é considerando os insetos e os outros animais, e no nosso caso, a habilidade de sugar ao nascer. É uma informação que já vem conosco, entende? Que por motivos óbvios, né, não cabe a nós entender como são possíveis, né? Mas é uma coisa que vem conosco e não é uma besteira. Então você entendeu que porque a gente come a gente fica vivo. Não. Eu entendi que ir ao alimento é algo que a gente nem precisa pensar. É algo que precede a razão, que precede qualquer coisa, que independe disso. A planta dá o seu jeito de buscar o alimento dela, por cima, para cima e para baixo, entende? Ela não precisa aprender nada disso. Há algo ali, há um código, entendeu? Há algo que vem com ela, que não é ela, mas é um mecanismo pelo qual ela pode ser, entende? E isso para mim é maravilhoso, é fantástico. E aí comecei a pensar isso para os organismos mais complexos, como os mamíferos, todos nós mamíferos, e fui vendo e olhando mais com outros olhos para a teoria da seleção das espécies, percebendo que o que nós, o meio se distingue, como nós dissemos, varia, né? Pode mudar, pode ficar ruim para uns, melhor para outros, mas o que todos nós temos é essa busca incessante pelo alimento. Só que o meio vai mudar, entende? E aí alguns vão poder exercer essa Adaptação, que você usou anteriormente. alguns vão poder exercer a aptidão instintiva de busca pelo alimento, com a sorte de ter uma modificação ou algum tipo de diferença de outros indivíduos que não têm. Eles vão exercer essa capacidade instintiva, só que um vai poder concretizá-la, o outro não. Mas o que precede tudo isso, o que precede até o próprio alimento, é essa capacidade de buscá-lo, né? E ele é tão preponderante que no caso dos animais, as mutações vão acontecer na boca e os aparatos bucais vão determinar, né? E ao longo de muitas gerações,
vão chegar a se transformar de maneira radicalmente distinta daquelas dos primeiros, né, de quando possivelmente houve uma alteração climática ou uma separação de continentes, né, ou formação de ilha, que é geralmente lugares onde você pode comprovar isso, né? E o próprio Darwin viajou bastante para justamente ver essas coisas, né, e perceber essas mudanças, né, como se dão essas adaptações. E são todas pela boca. O indivíduo vai ter a boca dele diz o hábito dele, dos humanos, de qualquer indivíduo. O peixe bentônico que se fala, que vive no fundo do oceano, tem a boca para baixo aqui. Ele está sempre assim, a boca dele fica aqui, a raia, aqui. Os que mordiscam têm já os dentes na frente para pegar assim. Alguns comem na superfície e a boca é virada para cima. Você entende? Então, o alimento está o tempo todo ditando como será. E os indivíduos vivos, todos, porque têm essa capacidade instintiva de alimentar-se e de se mover na direção do alimento, mesmo sem ter consciência de que ele precisa disso. Ao fazerem isso, exercem então o devir natural das coisas, né? E a oferta ou não desse alimento vai dizer quem fica e quem não fica. Aí não sei quanto tempo tá, mas eu acho que a partir daqui é que a gente já pode começar a refletir, beleza, então isso aconteceu com os primeiros animais, né? Isso aconteceu com os nossos parentes mais próximos, e isso aconteceu conosco. E qual foi a nossa dinâmica enquanto hominídeos, homo sapiens, em torno do alimento? Né? Como foi essa nossa relação então com eles? E como foi a gente foi se diferenciando, não muito fenotipicamente, morfologicamente, como os animais, mas culturalmente, nos tornando espécies, as mesmas espécies, mas com comportamentos tão distintos e maneiras tão diferentes de se encarar o alimento e se alimentando de coisas tão diferentes também, né? Isso eu acho que é bacana, continuar a reflexão por esse ponto. E esse outro alimento, que foi o segundo passo que eu dei depois dessa reflexão, né, lá com os cachorros do meu pai, de perceber o símbolo, a cultura, o significado, no sentido mais amplo dessas palavras, como o novo alimento. Nós, enquanto espécie humana, criamos um modelo de vida onde conseguir alimento não dependeu mais tanto da coleta e da sorte como com os outros animais, né? E nós passamos a interagir com o mundo e a entender um pouco os processos dele, a plantar e a eliminar a dificuldade de falta de alimento. Quando nós fizemos isso e ficamos, por assim dizer, de barriga cheia, nós começamos a criar uma coisa fantástica, que é o sentido, a palavra, através da boca, que recebe o alimento e que alimenta. Então a palavra, e é legal que os povos originários, as etnias, todas têm uma visão incrível com relação à palavra, entende? Os Guarani mesmo têm palavra e alma, tem relação, entendeu? É como se o que você fala é você, entendeu? A sua palavra é você, a sua alma, é tudo, né? E é uma coisa que não é banal. Você não vê Guarani gritar, você não vê Guarani ficar jogando muita conversa fora. Eles têm um respeito para com a palavra, sabe? Para com o discurso, um cuidado, querem falar direitinho, corretamente, sabe? Então, eu acho que essa linha é muito legal de se pensar, né? A gente sai
essa situação de que para conseguir o alimento a gente tem que gastar muito tempo da nossa vida para ter bastante alimento, e aí começar a criar isso que viria e veio a ser o novo alimento que a gente precisa, que é o do sentido, do significado, das explicações, né? Já que nós estamos de barriga cheia, em tese, né? Nem todos. Eu queria, para encerrar, só provocar uma reflexão em você. Na segunda parte, o Bruno falou dos povos originários que têm o respeito pela palavra. A palavra é energia. Eu preciso de um processo para conversar. Despendo uma energia. Então, o que precede essa energia volta para o alimento. É uma capacidade de entendimento que a gente já perdeu. Tudo em torno do gasto energético. Você disse que você é um ser de energia, mas você parou para pensar o que é essa energia? Como você se alimenta, né? Não estou fazendo aqui uma analogia à qualidade de alimentação, ainda não. A gente está falando de alimento em si, né? Nesse ponto, você começa, a partir desse contexto dos sentidos essenciais, a relativizar muitas considerações que talvez você tenha tido em algum momento, outras construções sociais, como vencer, mérito, força. E a gente pode também relativizar a nossa questão de injustiça. Será que é justo? Mas então essas espécies nasceram sem essa capacidade, já morreram, filhotezinhos, não puderam nem usufruir a vida. Isso não é justo. O ser humano encontrou esse senso de justiça de alguma forma que não se relaciona a o que a natureza implantou. E tentando de um certo momento, um certo ponto, construir um ideal de justiça que não tem apoio fundamentado na natureza. Então, será o nosso conceito o conceito da realidade ou será mais uma das construções entre tantas humanas? Pensa nisso e a gente vai seguindo conversando em outras reflexões que, quando surgirem e a gente tiver voz e energia para conversar, a gente volta e conversa. Isso aí. Preste atenção na sua comida. Fique em silêncio. Até a próxima, a gente conversa.